A paz do Senhor para todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui é o pastor Elismar aqui e tenho o prazer mais uma vez de poder estar aí na sua telinha aí para apresentar esse podcast da DSM Church, que para nós é um prazer extraordinário. Nada melhor do que poder falar com você aí dentro da sua casa, você que está no trem, você que está no carro. Hoje nós estamos aqui com alegria nos nossos corações, porque mais uma vez estou aqui tendo a presença do nosso querido irmão Bruno Martins, levita da Casa de Deus. É um prazer ter aqui conosco. E hoje nosso tema aqui vai ser interessante, Bruno. Hoje nós queremos falar de algo muito importante que traz para nós o motivo de nós servirmos a Deus, o porquê estamos nessa nação, o porquê falar de Jesus, né? Então hoje nós queremos falar um pouquinho a você que quer conhecer um pouquinho da Suíça. Nós vamos falar sobre a realidade do jovem cristão dentro dessa nação, né? Algo muito importante. Então, com a experiência que eu já cheguei aqui, com a sua experiência também, já temos um DNA, né, de algumas questões aqui. Então, quero dar boas-vindas, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast da DSM. E você tem a dizer dessa chegada para cá e conhecendo esse mundo gospel aí. Pai do Senhor, povo de Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está em casa, que está aí nos acompanhando. Hoje temos um tema bem interessante, né, pastor? Isso. Realidade do evangelho aqui com os jovens cristãos na Europa e também com aqueles que não são cristãos. Com certeza. Também com aqueles que chegam aqui cristãos e se afastam e se perde, né? do caminho. E esse é um tema, porque o pastor usa uma frase bem interessante. Ele fala, o senhor fala muito isso, tem gente que não serve nem para viajar. Nem para viajar, né? É verdade. Quando viaja, já se perde no caminho logo, né? Então, esse é um tema que tem tomado conta da nossa realidade atual, principalmente no meio dos jovens. Sim, sim. Tem sido um tema bem forte no meio dos jovens. E eu tenho amigos aqui, muitos amigos, inclusive, que eu conheci aqui na Suíça, que eles falam que eram cristão, que o pai e a mãe são cristãos, mas eles já não fazem mais parte, já estão vivendo um outro estilo de vida que não tem nada a ver com a vida de Cristo. Com certeza. Olha, você já está entendendo o que é o nosso relato que vai ser falado aqui hoje, e nada melhor a gente falar sobre isso. É uma coisa que eu, como pastor, a gente tem muita preocupação a respeito de falar como ter esses jovens continuando a sua jornada, né? E eu quero aqui fazer uma leitura aqui muito interessante, que é o que inspira nós, aquilo que nos faz entender o porquê estamos aqui, que está lá em Mateus capítulo 28, eu vou estar lendo aqui, e o verso 19 até o verso 20 diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os e guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é a prova real que nós temos uma missão inspirada por Deus, Bruno, a respeito de nós fazer o ID do Senhor. Não é fácil fazer o ID do Senhor, né, Bruno? Não é fácil você ter a disponibilidade, renunciar a tantas coisas da sua vida para que você possa estar indo levar, sendo esse porta-voz de Deus, né? Então, assim, a gente inicia aqui esse nosso podcast dizendo como é difícil ver o cristão estar, né, ali na mesma trincheira ali, servindo a Deus, independente do país, do lugar, do ambiente. Mas quando se fala, nós que somos latinos, muitos que estão aqui dentro do país, do continente europeu, especificamente na Suíça, um país que praticamente são 70% do catolicismo, assim, pelo que se conhece da religião, e 30%, né, 20% que são dos cristãos que tem aqui, né? E fazendo uma informação, Bruno, eu estava olhando, quando eu cheguei aqui há um tempo atrás, eu cheguei aqui na época, em 2013, eu vi aqui que havia 30 mil brasileiros que estavam aqui dentro dessa nação, né? Hoje, depois desse tempo, veja só, cresceu muito. Hoje estamos já a 64 mil brasileiros que estão aqui dentro da Suíça. Então isso você dá para perceber
tamanho crescimento, né, de pessoas. E o que mais interessante é que o nosso país, Brasil, é um país evangélico praticamente por completo, quase. É um país né? bem religioso. Bem religioso, né? É o que demanda mais. Então o crescimento tem sido muito autêntico. E muitos desses que vêm para cá são aqueles que são mais inspirados pelo desejo do sonho, da vontade de um dia ir para as nações, estudar. E outros vêm até com o chamado, né? Sim. Que é de levar o ID, né? Que é o lado missão, missionário, pastor, evangelista. E principalmente os levitas. Então hoje eu quero aqui, Bruno, chamar a sua atenção para você que está chegando para cá, o que você tem visto aí, você que é um jovem, né, que está aí, né, no mesmo caminhar com Deus, o que você tem visto a respeito do jovem cristão dentro do continente europeu, especificamente dentro da Suíça, como você tem visto esse comportamento, essa dedicação desses jovens? É verdade. Olha, pastor, como jovem, comparando também a realidade de Brasil e Europa, no Brasil, embora nós temos lá muita gente que ainda não conhece o Evangelho, mas de alguma forma tem contato, né? Porque eu estava até falando para alguém essa semana que só na rua da minha igreja, ou só na rua da minha casa no Brasil, eu acho que tem mais igreja do que na Suíça inteira. É verdade. Então, sempre tem contato. Eu, quando comecei para a igreja, não foi na igreja evangélica, eu comecei na católica, porque por causa da minha mãe, pelo que ela foi ensinada. Né? Então, o jovem ali no Brasil, de uma certa forma, tem mais contato, que eu acredito que é o que gera essa grande população cristã no Brasil, não só cristã, como também em outras religiões. Eu falo comparado porque, chegando aqui na Europa, eu percebo a diferença, né? É uma diferença muito grande em todos os aspectos. E eu percebo que a principal dificuldade que um jovem tem aqui na Europa quando chega que é cristão é a influência, as amizades. As amizades. Muitos porque não sabem falar o idioma, né? Não sabem falar o idioma. Então muitas vezes se misturam com brasileiros ou com portugueses que às vezes não são cristãos, que crescem sem base cristã aqui. Porque aqui a gente sabe que na Europa a realidade por evangelho é muito difícil, né? Outros que às vezes até sabem falar o idioma, mas não tem amigo cristão. Então eles começam a fazer amizade pela necessidade normal do ser humano, do afeto, de ter um amigo, de ter com quem conversar, acabam se envolvendo com amizades que não são cristãs, e isso acaba direcionando a pessoa para outros caminhos. E muitas das vezes esses jovens têm contato com aquilo que eles nunca teve antes. Né? Por exemplo, você chega aqui, por exemplo, ali em Zurique, a gente vê ali do lado de fora, né, tanto de discoteca que tem, tanta coisa para essas pessoas, né, é um prato cheio, porque às vezes nunca teve contato com isso. Então, você está num lugar diferente do seu, com uma nova realidade, tendo uma oportunidade, né, e também o jovem pode pensar, lá no Brasil todo mundo me vê, aqui ninguém me vê. Né? E aí eu percebo que muitas pessoas, principalmente jovens, acabam sendo levados para esse caminho através da influência de amizade. Eu posso dizer isso com convicção porque todos os amigos que eu fiz aqui na Suíça e que eram cristãos, eles relatam exatamente isso. Esse atrelamento com as amizades diferentes. A amizade é uma coisa, e minha mãe, a gente escuta muito no Brasil, né? Cuidado com a amizade, desde pequeno, né? Não anda com pessoa errada, né? A gente fala muito, me diga com quantos anos que direi que tu és, ditado popular brasileiro típico, né? Ditado popular brasileiro, exatamente. Então eu vejo que isso tem afastado muitos jovens, né, da realidade de Cristo, assim, e enchendo o coração de coisas que não são de Deus. É verdade. Isso realmente, Bruno, você já foi bem primeiro essa expressão sua, é uma das coisas que nós temos muito aqui, a gente tem acompanhado aqui, é algo muito difícil mesmo. Na realidade, no Brasil, a gente é aquele lado muito que traz o lado sentimentalismo, né? A gente tem aquela afetividade, nós temos aquele lado de chegar ali e conversar, a pessoa tá triste, a gente tem a liberdade de chegar nele, não, então vamos ali, vamos lá na igreja, você é convidado, né? Então você vê que o conversar é do dia a dia, né? Não é uma coisa estranha. Já quando a gente vem para a Europa aqui, a gente percebe que já você não tem esse lado afetivo, né? Já tem essa dificuldade, onde você chega aqui, as pessoas não são tão abertas, né? Uma porque as pessoas têm a cultura deles, a forma deles viver aqui, então isso acaba se levando. E eu vejo que foi uma das coisas que o diabo tem muito usado esse lado, já que não tem essa afetividade, tanto conversar, então vai por aquilo que interessa, que é pelo vício, pelas oportunidades de você ir para os lugares, né, se preencher, né, com aquilo que não é tão útil, e muitas pessoas pela solidão da família, dos amigos, dos seus hábitos, costumes, têm se perdido muito, né, nessa questão de viver na Suíça. Então, Bruno,
sobre essa questão que nós falamos sobre as amizades, realmente é uma das coisas que é muito complexo, né, na vida das pessoas, e pela liberdade mais. Como você tem visto a liberdade que é dada aqui, que é o país da liberdade, né, onde todos são livres de fazer? O que você vê com isso? O que é bom, o que é ruim para os jovens cristãos e os jovens que querem chegar a Cristo? Eu vejo que todo jovem, assim, até pegar uma maturidade, né, principalmente com base cristã, leva um tempo. Eu, por exemplo, estou há 15 anos na igreja e tem muita coisa que eu vim amadurecer de tempos para cá. Né? Então, são processos. Então, quando uma pessoa que ainda não tem essa maturidade, não tem essa raiz firme com Cristo, até pra gente, né, pastor? Sim. Que tá ali, às vezes é difícil, às vezes, né? Tantas coisas que é normal desanimar, né? Com certeza. É normal. Eu entendo que Jesus, quando ele fala aquela palavra, vinde a mim todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados. Mateus 11:28, né? Ele está falando justamente para pessoas que sentem essa fraqueza. Assim. Né? Pessoas como eu, como o senhor. Né? Porque o que eu sempre falo quando eu ministro é que não é pecado estar fraco. Pecado é se entregar à fraqueza, né? Sem lutar, sem tentar. E às vezes a estratégia de Satanás é uma estratégia muito assim, que entra na mente dos jovens de uma forma que, se eles pisam fora da linha, já pensa que não tem mais solução. E aquilo acaba virando uma bola de neve, né? Mas a palavra de Jesus, ela prevalece, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então é necessário ter essa maturidade, essa raiz em Cristo. Eu, por diversas vezes, eu tive que me esconder em Deus. Me esconder no quarto, no secreto, na oração. Até aqui na Suíça, né? Eu até falo isso na igreja às vezes, que eu gosto muito de ir pro Keller. Porque no Keller a gente tem muita liberdade lá, né? Pra quem não sabe, você do Brasil que tá me escutando, o Keller nada mais é do que o porão de um prédio. É o porão nosso aí. Que todo prédio tem, onde as pessoas guardam ali as coisas que elas não utilizam durante o dia a dia. E é nesse lugar onde eu muitas vezes vou. Que é a sua sala secreta. Que é a minha sala secreta. E nesse lugar é onde eu renovo minhas energias. Olha aí. Né? Onde Deus me dá um novo vinho, Deus me dá canções, né? E tudo se renova. Por quê? Porque eu, como jovem, eu também preciso me esconder em Deus. Sim. Porque essas mesmas coisas que puxam esses jovens aí também vêm para me puxar. Sim. Né? E somos tentados todos os dias. Somos tentados. Né? E eu tenho que ser aberto em falar isso, né? Ou é meninas, né? Ou é amizades, ou é convites, né? Principalmente para aqueles que já são de dentro da igreja. Sim. Esses aí acho que se torna até mais difícil de trazer de volta do que aqueles que ainda necessariamente não conhecem. Né? Não conhecem. Porque já se inflou de muita coisa aí de fora. Então eu percebo assim, o primeiro passo é se firmar. É querer. Você que tem um chamado, você que veio para a Europa. A Europa é um lugar que precisa. A Europa é um lugar que tem necessidade. Mas se você não vir aqui focado, você vai morrer espiritualmente. Não, o senhor fala que quando o senhor chegou aqui, disseram que era terra de matar profetas. Matar profetas, né? Sim. Na verdade, não é que é terra de matar profetas. Acho que os profetas deixam se matados, né? Deixam se corromper. Isso é verdade. E acabam morrendo. É verdade, muito bem, Bruno. Uma das coisas também, Bruno, que a gente sempre tem relatado aqui a Europa, ela proporciona para a pessoa assim algo de sonhos, né? Verdade. É um sonho ilusionário, né? Onde as pessoas que por países mais desacreditados, né? País que não é país de primeiro mundo. Então a diferença, a tesoura é muito grande a respeito de você entender um lado de um país mais enfraquecido, um país mais de potencialização, principalmente a Suíça hoje, que praticamente a joia, a coroa da União Europeia, né? Então, assim, muitas pessoas, né? Eu lembro bem que quando falava sobre a Suíça, eu nem falava mais da Alemanha, falava mais o sonho brasileiro, sonho americano, né? Depois a Alemanha, Portugal, que é o sonho da primeira experiência, né? Mas quando se falou sobre a Suíça, eu te dou um relato aqui tão impressionante. A Suíça é algo assim que é algo que chama mesmo a atenção, né? Porém, onde está muita beleza, por trás há uma coisa muito perigosa, né? Você sabe muito bem, Bruno, que a capital espiritual do mundo é Jerusalém, né? E Jerusalém está no centro do mundo, você sabia disso? Está no centro do mundo. O senhor prega muito sobre isso, fala muito centro do mundo. E Deus quis assim, Deus sempre deixa uma outra semelhança, né? Sim. Como Deus Pai, nós criatura, né? E achei por bem dentro do meu pensamento que Deus achou por bem criar essa nação chamada Suíça, que está dentro do centro, né? Do centro europeu, né? Está no continente europeu, no centro, um país rodeado de várias outras nações do lado. E isso também
traz essa infiltração, né, dessa liberdade de tantas culturas ao mesmo tempo, pessoas que moram em outros países, bem perto, quando conseguem as suas cidadanias e tal, e as pessoas. Verdade. Mas uma coisa mais preocupante tem sido aqui, Bruno, é a respeito das alianças. Verdade. Que são mais trazidos pelo lado dos relacionamentos, né? Uhum. Que falam mesmo do conjugal, né? Aonde muitas moças, rapazes, né, se entregam dentro dessas alianças com o objetivo de estar morando dentro da Suíça, né? Uhum. Qualquer preço vale, né? E isso tem sido um problema grave, que é onde muitas pessoas com alianças erradas têm perdido a sua fé, perdido a sua comunhão com Deus, afastado dos princípios do Senhor, e isso tem sido muito doentio, né? E a gente vê que era para ser feliz, se tornou um calvário na vida das pessoas, né? O que você acha disso? Temos relatos de pessoas na igreja, né, que têm filhos e que não acompanham os pais na igreja, né? E muito em função do que esses filhos vivem aí fora, né? Eu lembro que no outro podcast eu comentei uma frase que eu falei assim, que todo espaço que não é preenchido por Deus é preenchido por outra coisa. Com certeza. Né? Uma coisa importante que eu vejo aqui na Europa é que além de todas essas coisas que são muito atrativas para os jovens, né, que são muitas mesmo, né, droga, né, jovens que nunca tiveram contato com drogas, através de amizades acabam tendo contato e por aí vai. Como é livre aqui, né? Como é livre. As pessoas consumir, né? Eu relaciono isso também um pouco, pastor, a nossa realidade até financeira no Brasil, porque muitos jovens no Brasil, eu lembro que para mim ter um carrinho da minha mãe era uma dificuldade, né? E aqui os jovens conseguem ter as coisas muito mais fácil. Com certeza. Né? Então acho que eles tendo essa liberdade, conseguindo conquistar, vai se sentindo mais dono de si mesmo, né? O grande problema é quando a pessoa começa a afastar de Deus, né? E quando não começa cuidar do relacionamento com Deus, eu falo no caso dos que são os cristãos, né? Quando eu ministro na igreja, eu falo bastante que o problema de Sansão é porque ele não avaliou como estava o relacionamento dele com Deus. Ele não parou para pensar um dia a que distância eu estou do Senhor, né? E foi agindo conforme o que ele achava ali, até que no final dos dias dele foi um final trágico, né? Do que morreu precoce, trágico do que ele poderia ter sido, né? Como um homem de Deus. E a maior arma dele acabou se tornando a maior derrota, né? O motivo da maior derrota dele. Né? Então eu relaciono Sansão a muitos jovens hoje em dia, jovens com promessa, né? Jovens que você vê que tem destaque, que tem brilho, né? Mas eu comparo esses jovens que estão se perdendo com aquele povo que no Egito que nasce com a promessa e morre com a promessa. Morre com a promessa, né? Então, assim, inclusive na nossa igreja nós estamos desenvolvendo um trabalho, você jovem que está me ouvindo, estamos desenvolvendo um trabalho lindo para 2024 já, que é para atrair jovens mesmo. Olha, eu gosto muito de jogar videogame, sabe? Assim, vamos fazer uma noite de jogar videogame, uma noite de comer pizza, de jogar bola. Noite das pipocas. Noite das pipocas, assistir um filme. Esse trabalho está em andamento porque precisa ter algo que atrai os jovens para dentro da igreja, porque aí fora já está cheio, né? Então, para dentro da igreja, e muitas igrejas aqui na Europa, eu percebo que não tem essa visão. Eu percebo que eles pensam muito mais até em nível financeiro do que propriamente em resgatar os jovens. Né? Os jovens ou as pessoas. Então, estamos sim desenvolvendo um trabalho para 2024 na ADSM Church. Vai ser um trabalho lindo. Você que tem um filho jovem, qualquer idade que seja, tem a parte do Kids também. Sensacional. Olha, vem para a igreja, traga seu filho, que nós teremos ali uma equipe para recepcionar e com certeza esses trabalhos vai ser muito atrativo, Tem também aula de música. Eu estou colocando aqui aula de música grátis. Domingo passado eu falei com uma irmã lá na igreja, disponibilizei aula grátis para os filhos dela aprender instrumento, eles ficaram muito felizes. Então, assim, a gente precisa encontrar estratégias, o que as igrejas aqui na Europa precisam fazer é isso. Encontrar estratégias que atraem esses jovens, né, para trazer mais para perto de Deus. Né, trazer para perto de Deus, consequentemente também contribuindo na vida espiritual e no futuro, né, para que não seja uma pessoa perdida da vida, mas sim um homem de Deus, uma mulher de Deus, né, que está trabalhando aí para o reino, porque aqui na Europa realmente precisa muito. E é isso mesmo. E aí estamos aqui hoje com o tema aqui de queremos falar a respeito, né, como está atuando os jovens, né, que vêm para o país europeu, está aqui nesse país aqui, que na verdade muitas pessoas estão no país, mas não são felizes, não são alegres, não são completos, porque esqueceu a essência, né? Então isso é uma coisa que nós estamos querendo aqui, o Ministério ADSM está juntamente aqui com o líder
Bruno Martins, que está aí nessa pegada de querer trazer de volta, né, esses jovens, essas moças, né, aonde perderam a sua identidade. São 3 coisas, Bruno, que eu sempre falo, que eu aprendi desde a minha infância, né? Eu tive muita experiência, eu praticamente nasci dentro da igreja, né? Então eu venho crescido com todas essas coisas de amparo que eu tive, sempre teve grandes dificuldades também, porque as tentações do mundo, elas são grandes demais, né? É muita facilidade ao momento que você põe a vista naquilo, o que você, né, deixa criado no seu coração. E eu sempre aprendi 3 legados da minha vida, que isso fez com que eu pudesse descobrir quem eu sou. O meu descobrimento de querer saber quem eu era, eu gastei 20 anos para saber quem sou eu, que eu represento, né? Então, é uma das coisas que eu sempre carrego, falo até na igreja lá, vocês já conhecem um pouco, eu falo assim que são 3 coisas que você tem que guardar contigo para você ter essa identidade, e eu quero deixar isso bem claro para os nossos internautas aqui, são 3 coisas que você tem que refletir sobre isso. A primeira coisa que você tem que entender na vida, e você tem que ter isso na sua mente, é saber isso. Aonde é que você quer passar a sua eternidade? Então, essa palavra, falar aonde eu irei passar a minha eternidade, ela é fundamental, porque ela está dando um norte para você, que realmente você sabe para onde você quer chegar. Aonde você vai, porque nós temos... O nosso tempo é muito pequeno aqui nessa terra aqui. Às vezes, né, como a gente está sabendo, tantas pessoas, nunca se viu tantas pessoas jovens que estão perdendo a sua vida por decisões erradas, alianças erradas, por não saber para onde vai. Aonde está, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é igual. Você vai para qualquer... Não. Então, se você não sabe para onde você vai, algum caminho vai ser totalmente destruidor para a sua vida, porque qualquer caminho, né, você pode se perder. E a segunda coisa é uma das coisas mais difíceis, principalmente na fase do adolescente, já chegando para o lado adulto, que é que eu sempre olhei, observei e saber quem é você nessa vida, quem é você nessa terra, o que você representa dentro de uma sociedade, qual é o seu papel de você estar aqui, quem é você. Esse foi um dilema que eu tive na minha vida. Isso, um dilema que você passou também, né? Olha aí. Então, assim, quem eu sou, e isso gasta tempo. Se você não parar para fazer essa reflexão em você, quem é você, alguém vai colocar o título em você. Alguém vai dar uma diretriz para você viver isso. E uma das coisas mais doloridas na vida é quando você vê que pessoas que já chegou à maturidade, até de 50 anos já encontrei pessoas que não têm maturidade, não sabem quem ele é, não tem uma compostura, não tem uma identidade, vive somente do que as pessoas dizem de qualquer maneira e não tem essa identidade. Não sabe o que é ser mãe, não sabe o que é ser pai, não sabe o que é ter responsabilidade, não sabe, vive uma coisa assim, jogada aí, né, à deriva desse mundo aí. Então, a primeira é aonde você vai passar a eternidade, você tem que saber se você quer Deus ou você quer o mundo. A segunda é saber quem é você, se você é um cristão, se você é uma pessoa que tem identidade, isso vai ser muito frutífero e você também vai dar bons exemplos às pessoas. E a terceira coisa é a mais complexa ainda. Cada vez você vai vendo que uma é mais apertada, que é a terceira, dizer assim, quem será a pessoa que você vai escolher para estar contigo nessa jornada, caminhar com você? E se fala sobre relacionamento, esposa, filhas, pessoas, amizade, que você vai escolher para andar junto com você. E isso é o que eu tenho visto o maior dilema na vida das pessoas, Bruno. O que você tem a falar sobre isso? Inclusive temos relatos, né, de muitas pessoas, pastores que mal casados, né, amigos, mulheres mal casadas, que se frustram e acabam atrapalhando o andar, o andar da caminhada, né, no ministério e tudo. São pessoas frustradas. E aí como é que faz para sair de uma situação dessa? Então essa questão é muito importante, por isso eu, principalmente como jovem solteiro, você que é jovem solteiro que me escuta, esse é um dilema que fica, né? A estratégia que eu encontrei para mim é a simples, é esperar o Senhor mesmo. Eu chegou um momento da minha vida que eu falei, Senhor, eu não sei escolher, escolhe para mim. Isso. Porque ficar frustrado na área sentimental, emocional, que é muito comum no meio dos jovens. E hoje, o que a gente mais vê em destaque é uma coisa que já existia no passado, mas que não era tão falado, que é crise, né? Crise de ansiedade. A ansiedade é a doença do momento, né? A doença do momento. E muito dessas coisas vem devido a esses dilemas. Sim. Né? Se não é por uma coisa, é por outra. Os traumas lá atrás, as rejeições. Exatamente, exatamente. E tudo isso que o pastor está falando, gente, é uma coisa totalmente determinante para a vida de um cristão, até mesmo para o seu caminhar.
eu aprendi uma coisa na minha vida, pastor, que é uma frase que talvez o senhor já deve ter ouvido. Se você quer viver o que ninguém nunca viveu, faça o que ninguém faz. Ninguém faz. Né? Porque se firmar nos tempos modernos, com tanta coisa, com tanta coisa que atrai, é difícil. É difícil, mas assim, existe solução. Né? A solução é Cristo. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, elas se esfriam na fé, às vezes até por coisas simples, por promessa que acho que nunca vai acontecer. Esses dias o pastor Ângelo falou uma coisa para mim que foi muito interessante. Ele falou assim: Bruno, Deus deu a visão para José, né? Deus deu a visão para José. Tudo aquilo no começo, ele contou para os irmãos, para os pais, né? Só que José não sabia que ia, né, que ia ser escravizado, que ia ficar na cisterna, né, que ia passar por tudo aquilo para que ele se tornasse governador do Egito. Eu falo isso aí também em relação a Davi também, né? Sim. Davi foi ungido como rei, mas não falar que ele ia ter que enfrentar urso, leão, gigante, né? Vai saber o que mais. Esse é só o que a Bíblia relata. O próprio rei nele, né? E aí depois o pastor Ângelo falou uma coisa interessante, que é, se eles não tivessem passado por tudo isso, eles não teriam sido quem eles foram. É verdade. Né? Que o processo é um processo que amadurece. É que amadurece. Eu falei domingo constrói na igreja, essa pessoa, constrói. Né? Eu falei domingo na igreja que o processo, que o deserto, o campo, não é para matar ninguém. O campo, na verdade, é para te fortalecer. Para você ser quem Deus quer que você seja, né? O problema é que muitas pessoas não querem passar por isso. Não querem essa etapa. E se frustram porque acham que Deus não está cumprindo a promessa, né? E eu também já tive muitos momentos assim. Deus me deu canções. Deus me deu canções em momentos que eu precisava daquilo. Sabe? E aí eu vi que era algo totalmente direcionado por Deus. Ou seja, a própria canção que Deus me dava ministrava no meu coração. Sim. Era uma canção que Deus me dava e não era minha, só fazia escrever. Mas era Deus que falava no meu coração. E essas são as melhores, que vem inspiração de cima para baixo, né? Que vem inspiração de cima para baixo. Né? E quando eu canto essas canções nas igrejas, eu lembro que eu fui para Londres, eu cantei, né? E ali chegou uma mulher no final daquele culto, e ela me falou: meu irmão, aquela canção que você ministrou, nossa, eu precisava ouvir aquilo e tal, e deu um relato da vida dela. Então a gente percebe nos tempos modernos o quanto ainda tem pessoas carentes. Mesmo com o evangelho se propagado como já se propagou, comparado a tempos atrás, hoje o evangelho está expandido de uma forma, e ainda assim encontramos pessoas carentes de fé, pessoas carentes de Deus, carentes emocionalmente, carente espiritualmente, né, se frustrando. Muitas pessoas aqui na Europa, nós temos o índice de pessoas que se matam, né, até jovens que se matam. Esses dias eu vi uma menina que se matou porque o namorado terminou com ela. Sim. Né? Então o que se passa no coração dessas pessoas? Isso tudo é a ausência de Deus mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Bruno, aproveitando também mais esse momento aqui com você aqui, nós estamos hoje aqui falando sobre como tem sido a trajetória dos jovens cristãos dentro da Europa, né? Principalmente nosso povo latino, né? De outros também países, que a Suíça é um país que tem agregado vários tipos de culturas, de pessoas de outras nações aqui. Os imigrantes são uma proporção muito grande aqui, o país com a população de 8 milhões e meio de pessoas aqui, né? E a gente se sente feliz em saber que com toda essa grande proporção de um país em grande intensidade de crescimento, mas aqui foi o início onde começou todo o evangelho, né, o berço calvínico aqui, as histórias, muitos relatos aqui, onde tem as igrejas mais belas da Reforma, né? Verdade. E nós estamos aqui vendo isso, e como o evangelho iniciou tão bem aqui, hoje está totalmente defasado. E o mais triste, Bruno, é quando a gente olha para um jovem que ele era cristão e hoje ele já se titulou ateu, por ele estar com pessoas que não creem em Deus e tem isso como normal. Pessoas deixaram um ateu matar a fé dele e tornou. Né? Como se comporta isso assim no entendimento? Eu sei que o relacionamento leva a isso também, né? As influências, né? Então, assim, isso é trágico, porque você matar o que mais te fez feliz por algo que você não conhece é uma coisa muito frustrante, né, Bruno? Principalmente prazeres momentâneos, né? Que é o que mais o mundo tem oferecido aos jovens hoje em dia. Prazeres momentâneos, prazeres aqueles que as pessoas têm e depois se frustram e têm vergonha depois de voltar para a casa de Deus, né? Acham que não é digno, né? Porque na verdade é isso que o inimigo quer que a gente pense mesmo, que nós não somos dignos de adorarmos, de levantar a nossa mão, né? Quem é você para poder adorar? Você pecou, né?
Na verdade, nós não somos ausentes do nosso pecado, né? É isso. E Jesus nunca também ausentou a gente disso. Sim. Porque, na verdade, o que ele disse foi, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, quando Jesus fala tem de bom ânimo, na verdade, ele está dando acesso pra gente. Ele está dando acesso pra gente vencer as nossas barreiras, vencer os nossos pecados, vencer as nossas fragilidades, as tentações. Ele disse, tem de bom ânimo. É isso mesmo. Outra coisa, Bruno, logo nós também queremos aqui também ouvir, né, você trazer uma melodia para essa juventude linda que tem aqui. Eu, como pastor, tenho no meu coração o desejo, né, de lutar por essa busca às almas, né? O que é mais triste, né? A gente gostaria de ganhar pessoas, né? O Bruno já vai colocando já o seu violão aí. Já aí. A gente tem o maior prazer de buscar pessoas que nunca conheceram o Evangelho, mas infelizmente hoje nós estamos vendo mais a necessidade daqueles que saíram de dentro do Evangelho para voltar para a casa de Deus, e isso tem sido uma coisa. E aí é onde é o segredo, né, que eu vejo que tem acompanhado você, que é o violão, né, que faz você andar. Violão. Você já esteve agora em Londres, na Escócia, em outros países, Portugal, em vários lugares, porque o Evangelho proporcionou isso, né? Então o Evangelho, ele leva você a lugares que você jamais, né, poderia imaginar. Que tem que falar disso aí? Exatamente, principalmente porque eu sou uma pessoa que, por mim mesmo, nunca me senti capaz. Eu nunca pensei, eu sou o cara, eu sou o melhor. Eu nunca pensei nada desse tipo. O que eu sempre falo nas minhas orações, pastor, é que eu falo, Deus, eu sou o teu instrumento. Né? E que nessa minha curta passagem de vida aqui, eu quero ser útil. Então me use de uma forma que eu seja útil. Então me use como tuas mãos, me use como teus pés, me use como tua voz. Né? Que quando as pessoas ouvirem o Bruno louvando, que não seja a voz do Bruno, mas seja a voz de Deus. Porque na verdade aquilo que eu coloco como prioridade é o que Deus faz através de mim, não o que eu faço através de Deus, se fosse inverter os papéis, né? E através da canção, através do que Deus colocou na minha vida, Deus também me tirou de muitos momentos, que teve momentos que eu achei que eu não ia aguentar. Uma vez eu estava em casa, num momento muito difícil da minha vida, e Deus me fez lembrar de uma história. E eu falei, Senhor, mas por que a gente passa por tanta coisa? Parece que nunca acaba, parece que o processo... E quando a gente melhora, parece que não é uma melhora significativa. Parece que é só uma aguinha para refrescar. E interessante, aproveitando aqui, tem muitas pessoas que quando aceitam Jesus, aí eles descobrem que depois que aceitou Jesus, parece que ficou pior. Exatamente. Mas nunca quer dizer que foi pior, porque lá ele era cego, ele não via isso. Hoje, na realidade, ele vê o problema hoje, né? Exatamente. E Deus me fez lembrar de uma história. Eu lembro muito nitidamente, pastor, eu estava no quarto, Deus falou para mim, Bruno, você lembra de uma história? Eu falei, qual, senhor? Ele pega o papel e a caneta. Pastor, desse jeito. Eu peguei o papel e a caneta. Essa canção, ela saiu em coisa de 15 minutos. Porque foi o próprio Deus ditando para mim. Porque, na verdade, ele só estava me lembrando de algo para que ele pudesse me dar uma resposta do que eu precisava naquele momento. Olha aí, pessoal, você que está acompanhando o nosso podcast aqui, o Bruno está falando sobre o quanto Deus tem levado ele às nações através da música, através dele servir a Deus, viver nessa comunhão com Deus em país distante do dele, e está aqui vendo que Deus tem sido o seu fiel amigo, e nós estamos aqui incentivando a você que nada melhor que ter um amigo que é o Supremo, que é o nosso Senhor, aquele que está perto, não abandona a gente, que pega nós lá embaixo, coloca para cima. E o Bruno está querendo aqui demonstrar nesses momentos tão difíceis, a letra da música Deus deu para ele. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Eu ouvi Deus falando exatamente desse jeito. Bruno, era só um garoto cumprindo sua missão, um pastor de ovelhas, o menor entre os irmãos. Eu disse, eu conheço essa história. Aí Deus falou, enfrentava o frio e a sede, até urso e leão, e com muito amor conduzia o seu rebanho. Aí Deus me deu a resposta, pastor. Mas o cenário ia mudar. Olha aí. Tinha uma mesa preparada e ninguém se assentou até ele chegar. E levantou-se a questão se era esse mesmo o menino
Então Deus disse ao coração: esse é o meu escolhido. Aí vem o refrão: eu posso estar no campo, mas eu sei que Deus me vê. Não vou precisar temer. Deus é comigo. Eu posso estar sozinho, mas eu vou continuar. Esse momento vai passar. É pro meu crescimento. Aí eu entendi. Deus está me vendo. Aí Deus mostrou que Davi, Sim. quando ele foi pro campo, na verdade ele estava sendo preparado Preparado. pro que Deus havia te fazendo na vida dele. Uau. Aí, pastor, quando eu chego naquele Kelly e eu vou orar nos momentos de fraqueza, porque existem momentos na nossa vida que a gente não quer, a gente fala: Senhor, se possível, me preserva aqui, neste lugar, nesse momento, na sua presença, para que eu não corra riscos aí fora. Sim. Porque a gente é tentado o tempo todo, como o Senhor falou. Mas aí um dia eu peguei o violão e eu estava lá no Kelly, e eu fiz uma oração, e eu tive uma conversa com Deus. Sim. E eu disse assim para Deus: encontrei o meu lugar na tua presença. Eu tava sozinho no Kelly, só tava eu e Deus lá, Jesus. Só eu e Deus. Glória a Deus. Eu disse para Jesus: eu quero morar na tua presença. Eu tava ali no momento de oração e era mais uma conversa do que uma canção. Eu disse: e ainda que custe minha vida, eu te prometo que eu não vou querer sair. E ainda que se fechem as portas, eu te prometo que eu não vou querer sair. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui, só mais um pouquinho, eu não vou querer sair. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui, só mais um pouquinho, eu não vou querer sair. E desde esse dia, pastor, a minha oração tem sido essa todos os dias. Sim. Eu tô ali na presença de Jesus e eu falo: Jesus, deixa eu ficar aqui todos os dias, não importa a circunstância, tanto que eu canto, né? E ainda que se fechem as portas, eu prometo que eu não vou querer sair, né? Ainda que me falte tudo, eu prometo que eu não vou querer sair. Porque quando eu leio Salmos 23, né, que diz: o Senhor é o nosso pastor e nada faltará, então eu acredito que Ele é mais do que suficiente para mim, e eu creio nisso plenamente. É mais do que você relatar, você só falar essa palavra, é você viver essa palavra. Essa canção é para aqueles que acreditam que nada vai faltar. Essa canção é para aqueles que acreditam que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada será atingido. Só falar é muito fácil. Viver na prática é o difícil. E eu tenho tentado mostrar isso pro próprio Deus, que essa é a minha verdade, que essa é a minha essência, né? E eu tenho vivido assim os meus dias, pastor. Tem sido esse. Belo testemunho, lindas músicas. Essas músicas fazem parte do seu roteiro todo de... Essa segunda eu não gravei ainda, a primeira eu gravei. A segunda ainda não. Belas músicas, Bruno. Isso é muito importante ter esse relato, mas nós já estamos aqui. O podcast nosso já está chegando no nosso final de término já, e nós queremos também dizer que, muito bem, Bruno, você ter apresentado isso. Então, não há nenhum motivo para a juventude estar perdido, né, nesse mundo, dizer que não tem ninguém que ajuda. Eu sempre acredito que tem coisas que acontecem na nossa vida que a mudança de ambiente faz a diferença. Então, a você, jovem, moça e rapaz que está aí em ambientes com pessoas tóxicas, pessoas que nada te dá produtividade, na hora de você parar e pensar e procurar
né? Nada melhor. O melhor lugar que eu sempre falo, o próprio salmista Davi, né? Sim. Um rei extraordinário, diz que a alegria dele era ir para a casa do Senhor. E é isso que a gente tem, né? Essa alegria, quando chega o final de semana, a gente ir para a casa do Senhor. E nós estamos querendo aqui dizer a todos vocês aqui, como o Bruno, que é um jovem, né? Que está nessa corrida da vida aqui, para sobreviver nesse mundo tão difícil, mas está aqui mostrando que o Senhor tem sido com ele, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, né, com Daniel também, o Senhor tem sido com ele, conosco, e é isso que nós queremos aqui do Ministério ADSM, querer dizer a você, ainda há tempo, né, Bruno? Ainda há esperança, ainda há solução, ainda há um novo começo, uma nova história a se escrever, então nós queremos convidar você para estar participando conosco, né, e eu quero dizer para você, Bruno, como um líder de jovem da ADSM, está aí também demonstrando que 1000 razões ele tem porque ele tem sobrevivido, né? Sobrevivido a todos esses ataques, né? E está aqui para dar continuidade do ID do Senhor, né? Que é ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E isso é mais importante. Bruno, para nós aqui é uma alegria. Enquanto isso, pode tomar uma aguinha aí, Bruno, que eu vou estar aqui simplesmente aqui. É uma alegria poder estar te recebendo aqui no podcast da DSM Church, dizendo a você, Bruno, que continua, tá? Eu, como pastor do ministério, eu vejo que realmente os jovens precisam ser abraçados, né? Porque há muitos que estão aí vivendo feridos. Uns pensavam que a igreja, né, foi o que jogou para fora, e às vezes não é, porque a Bíblia diz lá em Provérbios, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então muitas pessoas querem amar o mundo e amar a Cristo ao mesmo tempo, não dá certo, né? Ou você ama a Deus e Deus te dá todas as coisas, ou você ama o mundo e perderá tudo e perderá o seu próprio Deus, né? Assim? Então nós queremos aqui, Bruno, dizer que Deus venha te abençoar, continua sendo esse jovem, esse exemplo de pessoa, né? Levando o ID através das canções que Deus dado para você, e a todos vocês que querem conhecer mais da vida do Bruno Martins, acesse lá nas suas redes, né? Tem o que? Tem as suas redes, tem o TikTok, tem Instagram, tem Facebook, sua bio, tem tudo lá, né, Bruno? Tem lá no Spotify também. Tem tudo lá no Spotify. Tem muita coisa boa lá, né? Tem, tá chegando, né? Tá chegando, muita coisa boa, tem muita novidade, né? E só para relatar, só para frisar esse momento aqui, sim, pastor, claro. Olha, gente, precisamos unir forças, tá? Precisamos unir forças. Você que é cristão, você que não não vai matar seu dia, você não vai perder seu tempo, eu tenho certeza. Lá a gente tem um pastor, eu vou estar lá também para te receber, temos uma comitiva muito grande de obreiros, pessoas que querem te abraçar, né? E unir forças com você, porque o que a Europa precisa é do evangelho genuíno, é do evangelho verdadeiro sendo pregado. As pessoas estão morrendo aí fora, talvez pessoas que sejam até da sua família, pessoas que sejam até do seu convívio, pessoas depressivas que sejam do seu convívio. Então você pode ser uma coluna de Deus para sua casa, você pode ser uma coluna de Deus para os seus amigos, você pode ser uma referência, como eu, pela graça do Senhor, tenho me tornado referência aqui na Suíça e na Europa para muitos jovens que eu conheci aqui. E eu falo isso pelos feedbacks que eu recebo. E eu não faço nada demais. Às vezes um versículo que você posta, às vezes uma palavra de Deus abençoe, um gesto cristão, já fala muito sobre você. Então venha conhecer, porque você vai receber toda a estrutura espiritual necessária para que você se torne essa pessoa que Deus quer que você seja. Tá? Então temos aqui o nosso pastor Elismar, pastor Ângelo, pastor Luciano Bocaiúva, pastor Samuel, tem uma comitiva de pastores, missionária Vanessa, que está para te receber, para te apoiar, te dar esse respaldo que você precisa. E temos uma frase que nós falamos, né, criada pelo nosso querido pastor Samuel, a DSM é lugar de acolhimento. Gente, é literalmente acolhimento. Todos os nossos irmãos que estão na igreja são muito bem acolhidos, tanto que eles fazem com prazer, porque a grande questão da nossa vida é o que você faz com prazer? Porque o lance, como nós paulistas dissemos, o grande lance é aonde está o seu prazer. É onde está o seu prazer. Eu tenho certeza que o que você fizer para Deus, nada vai ficar em branco, se assim eu posso dizer. Sim. Nada vai ficar normal. Deus completa, né? Deus completa. Você vai subir para um novo estágio. E o principal objetivo, não só você vai ser abençoado, mas também como aqueles que estão ao seu redor, dentro da sua casa, seus amigos, seu convívio. Amém? Então vamos juntar força nessa Europa aqui. Tá aí, pessoal.
Tá aí já a Também. palavra do Bruno, a sua participação aqui, vai ter mais vezes, vai participar conosco aqui, e a sua presença aqui nos alegra muito, viu, Bruno? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua carreira, a sua família, Amém. tá? Você é um jovem aí que nasceu para brilhar, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida. E eu quero aqui deixar a última informação para os irmãos, que sempre terá os nossos podcasts da DSM Church. Sempre nas terça-feira, às 8 horas, né, ou que seja, às 20 horas, será levantado aí essa divulgação para todos vocês. Você venha ser participante, você que quer conhecer o ministério, acesse as redes da DSM, Instagram, Facebook, todas aí a página da igreja. Você vai estar sempre vivendo e conhecendo os acontecimentos da nossa igreja. E queremos informar a última coisa, que a sede geral do Ministério da DSM é em Irumlang, né? E aonde nós estamos ali na cidade de Irumlang, e os nossos cultos em Irumlang sempre às 16 horas ali no Templo Central. E a nossa congregação está em Lucerna também, ali na cidade de Emmen, aonde estará também nossos cultos todos os sábados, que é às 18 horas, que é os nossos cultos ali, e domingo é o nosso culto na sede geral em Irumlang. O culto da família, o culto da comunhão. Então nós queremos aqui agradecer, muito obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui. É uma honra para mim, um privilégio. Que prazer. E nós estamos aqui finalizando mais um podcast da DSM. Deus abençoe a sua vida, tenha a todos um excelente dia. Que Deus abençoe. God siga. Tchau.